Boa tarde a todos. Meu nome é Cristóvão de Paiva Gouveia, sou servidor do Inmetro e estou lotado na Superintendência do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e vou apresentar um trabalho intitulado Controle Metrológico Legal das Bombas Medidoras de Combustíveis Líquidos no Brasil, uma análise de 2018 até 2021. Este trabalho também teve participação dos colegas Thiago Menegotto e Joel Franceschini, também desta superintendência. Quanto ao sumário, é importante falar que vamos tratar da importância e das definições de alguns termos da metrologia legal. Vamos discutir as ações técnicas realizadas em bombas medidoras no período de 1º de janeiro de 2018 até 31 de março de 2021. Dentro dessas ações, a sua distribuição ao longo do Brasil, o resultado das ações de verificação subsequente e supervisão metrológica. Por fim, a identificação das irregularidades constatadas pela RBMLQ em 2020 e, por fim, as conclusões. Quanto à importância da metodologia legal, é importante destacar que ela é a prática e processo de aplicar a metrologia, uma estrutura legal e regulamentadora e implementar a sua execução. Possui vários objetivos e necessidades, mas é importante destacar que ela serve para assegurar a ordem econômica, assegurar a justa relação entre as partes envolvidas e a proteção dos interesses nacionais e da coletividade. E isso acontece através do estabelecimento de requisitos legais, do controle e avaliação da conformidade dos instrumentos e atividades regulamentados, da supervisão dos produtos e atividades regulamentados e do provimento da infraestrutura necessária para a rastreabilidade das medições, e dos instrumentos de medição regulamentados ao SGI e aos padrões nacionais de forma geral. Quanto às definições da metodologia legal, é importante também abordar o próprio vocabulário internacional de metodologia legal, que define que o controle metrológico legal pode ser subdividido em controle legal e supervisão metrológica. Conforme as definições do próprio vocabulário, o controle legal é um termo genérico utilizado para designar de maneira global as operações legais a que podem ser submetidos os instrumentos de medição, por exemplo, a aprovação de modelo e verificação. Ou seja, é a execução de um procedimento técnico padronizado e que pode resultar em aprovação, reprovação, interdição, a apreensão do instrumento e tem como fato gerador do exercício de poder de polícia a taxa de serviço metrológico. Por outro lado, a supervisão metrológica é uma atividade do controle metrológico legal que consiste em checar se estão sendo observadas as leis e os regulamentos metrológicos. E com isso, pode ser utilizado ensaios, análises, testes, observações, além daquelas procedimentadas no âmbito da verificação, de forma que garanta a conformidade do instrumento de medição à legislação aplicável. E um outro detalhe é que este tipo de atividade do controle metrológico legal não enseja necessariamente uma taxa de serviço metrológico. Mas há sim algumas atividades de supervisão metrológica, como por exemplo nos sistemas de gestão das empresas, que cabem à aplicação da taxa de serviço metrológico, como por exemplo oficinas de funcionários, empresas que declaram conformidade aos instrumentos em substituição à verificação inicial. Mas quanto à supervisão em campo de instrumentos de medição, não há a aplicação da taxa de serviço metrológico. Quanto às ações técnicas realizadas neste período, a gente pode fazer uma análise a partir desse gráfico, em que mostra em um eixo os estabelecimentos, no outro eixo os instrumentos, ou seja, as bombas medidoras de combustíveis líquidos, e os postos revendedores de combustíveis. Em azul está representado as ações de verificação, em vermelho as ações de supervisão, de forma que as barras são indicativos destes estabelecimentos e as linhas do quantitativo de instrumento. Ou seja, a gente observa que São Paulo, por exemplo, tem, dentro do período analisado, uma taxa de visita de aproximadamente
quase atingindo 28 mil postos de vendedores de combustíveis líquidos, e que realizou, no caso, aproximadamente 400 mil verificações de bombas medidoras de combustíveis, ao passo que as atividades de supervisão, que estão aqui em vermelho, que está aqui plotado em uma melhor visualização, é muito baixo, ao passo que é praticamente zero em algumas regiões do Brasil. E toda essa disparidade, se compararmos, por exemplo, São Paulo, que atinge quase 400 mil bombas medidoras de combustíveis líquidos, e Roraima, que tem um índice muito baixo, isso tem vários fatores que podem ser analisados. Um deles é a densidade geográfica. São Paulo possui 248 mil quilômetros quadrados, né, uma população de 44 milhões de habitantes, e Roraima é significantemente menor. Ou seja, este é um dos fatores que justifica a grande variação das ações entre os estados. Além de outras, como quantidade de servidores aplicáveis, infraestrutura necessária, etc., mas que não vai ser discutido neste momento. Quanto ao resultado das ações de verificação subsequentes de previsão meteorológica, tem também aqui um gráfico que mostra a taxa de aprovação das bombas medidoras para, em azul, verificação, em vermelho, supervisão, para os diferentes estados. Observe que em alguns casos a taxa de verificação e de supervisão é praticamente 100% de aprovação. Ou seja, é um índice extremamente elevado de aprovação, tanto nos dois modos de atuação da RBMLQ, e em alguns estados as taxas chegam a 100%. Neste outro gráfico, mostra a taxa de interdições de instrumentos, ou seja, a taxa de interdições de bombas medidoras de combustíveis líquidos, que apresentaram erros de medição em prejuízo ao consumidor. O que a gente pode observar é que as ações de verificação são predominantes. Mas, na maioria dos estados, o índice de interdições por erro de medição é mais frequente nas ações de supervisão e não nas ações de verificação. Por exemplo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraíba, Paraná e Distrito Federal, que tem o maior índice. Ou seja, os maiores índices de interdições por erro de medição acontecem nas ações de supervisão. Isso também fica mais fácil neste outro gráfico, onde foi dividido as diferentes razões. Em azul, temos as taxas de aprovação de instrumentos em ações de verificação e em ações de supervisão, que já mostra que nós temos um índice acima de 90% de aprovação em ambos os modos. Também está qualificado índice de reprovação em vermelho sem interdição, índice em verde, que é interdição sem erro de medição em prejuízo ao consumidor, e em roxo, interdições com erro de medição em prejuízo ao consumidor. Ou seja, se compararmos esses índices de erro e prejuízo ao consumidor nas ações de verificação e nas ações de supervisão, a gente observa que a supervisão melhora 60% a detecção dessas irregularidades. E para aqueles erros, aquelas interdições e que não teve erro de medição em prejuízo ao consumidor, isso atinge 360% a mais nas ações de supervisão. Isso mostra agora claramente a eficácia das ações de supervisão frente às ações de verificação. Outra análise que pode ser realizada é referente à frequência destas irregularidades, mas nesse caso aqui foi focado apenas no ano de 2020. Observa-se que os dois maiores indicativos de irregularidades referem-se a erro de medição, tanto favorável quanto em prejuízo ao consumidor, que está tudo somado neste indicador, e também um mau estado de conservação da bomba medidora. Esse indicador aqui tanto pode ter valores a favor ou contra o consumidor, e por isso foi feito esse desmembramento, mostrando que tanto a favor do consumidor quanto em prejuízo ao consumidor,
eles tendem a se aproximar, né, ou a circundar o intervalo de erro máximo admissível, certo? Por fim, o que a gente pode concluir? Importante reforçar que os dados coletados de 1º de janeiro de 2018 a 31 de março de 2021, obtidos através do SGI, do Sistema de Gestão Integrada do Inmetro, que o procedimento de verificação subsequente ele é majoritário nas atividades do controle meteorológico legal pela RBMLQ em bombas medidoras de combustíveis líquidos, que as ações de supervisão são muito mais efetivas na detecção de irregularidades associadas ao volume abastecido, e em outras irregularidades que colocam em risco a confiabilidade meteorológica e a segurança do usuário, como, por exemplo, problemas em planos de selagem, vazamento de combustíveis, entre outros. As constatações de erros de volume apresentados, de volume abastecido, aumentam 50% nas ações de supervisão e mesmo assim representam valores extremamente baixos, visto que a taxa de aprovação da bomba medidora, tanto em verificação quanto em supervisão, é superior a 90%. Por fim, o que tudo isso indica é, sem dúvida, a necessidade de uma melhoria contínua, né, através da revisão dos processos, né, e modo de atuação técnica da RBMLQI, através do aprimoramento técnico, infraestrutura e recurso e da requalificação se for necessário. E tudo isso é importante destacar que está extremamente alinhado com o próprio plano estratégico do Inmetro 2021-2023. Termino aqui minha apresentação, concluo agradecendo a atenção de todos, né, e aqueles colegas que executam essas atividades e que puderam, né, contribuir com os dados através da CGI para que possa ser feito esse levantamento e que este sirva como uma base de análise, estudo, né, e que a gente possa ser bem aproveitoso esses dados. Muito obrigado, fico à disposição.